Olá, bem-vindos de volta e vamos dar continuidade ao tutorial de como mexer no Adobe XD. Só para efeito de tutorial, essa daqui é a tela inicial de quando você abre o Adobe XD. Ele te dá várias opções de plataforma, tanto para o iPhone, iPad, web e customizada. Eu vou iniciar pela parte de web. Lembrando que esse software ele não é responsivo, então você tem que desenhar cada tela do seu tamanho. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com uma tela de 1280 por 800. O fluxo de trabalho desse software é muito simples. Trabalha com duas partes de frente, que uma que é o design e outra que é o protótipo, onde você vai fazer as ligações de janela. Uma vez que você abrir o programa, é quase impossível. Uma vez que você abrir o programa, ele é impossível de você abrir o protótipo enquanto você não tiver múltiplas áreas de trabalho. Ou seja, são várias telas de design que você precisa desenvolver para conseguir colocar a forma do protótipo. Quem não conhece, o Adobe XD ele é um programa feito para você criar a experiência do usuário de forma simples e descomplicada. O cliente, por exemplo, não precisa ter obrigatoriamente o conhecimento de como vai funcionar o site, porque ele vai ver praticamente funcionando na frente dele. Antigamente a gente desenhava a parte de wireframe dessa forma e acabava que tinha que apresentar tanto para o cliente quanto para algum parceiro seu esse tipo de layout aqui sem que a pessoa tivesse conhecimento de onde cada janela levaria e tudo mais. O que acontece agora com a Adobe XD é que você cria a experiência do usuário de forma simples. Praticamente eu considero esse programa como o PowerPoint da web. Ele é muito simples de você criar uma apresentação dinâmica que o usuário possa participar e ver como é que vai ficar o site dele, o programa, ou aplicativo, ou seja lá o que for que você estiver desenvolvendo. A característica desse programa é a facilidade como ele é leve para você trabalhar. Então você vai basicamente desenhando o wireframe, jogando as imagens e ali ele vai construindo em cima daquilo que você quer. Por exemplo, eu vou colocar aqui, como eu já havia definido, o tamanho do meu header, a imagem de abertura do site, 1280 por 650. Eu crio aqui o tamanho, eu posso chegar, mudar na mão, com a tecla V ou pela setinha, eu organizo o lugar onde eu quero. No caso, eu não vou querer borda, o retângulo que eu desenhei ou a janela continua no mesmo lugar. Eu posso tanto usar a borda quadrada, como eu posso criar também uma borda redonda. Isso daí a gente vai ver mais pra frente. Como eu já havia pré-definido o wireframe, então fica muito mais fácil de eu desenhar e mostrar como é que funciona a experiência com esse programa. No caso, eu tenho uma janela aqui, depois eu venho com um banner do tamanho 140 pixels embaixo, 1280 por 140, praticamente o dobro do tamanho que eu vou usar para o menu. Eu não quero borda, eu quero isso aqui num cinza claro. E é isso aí. É super simples de usar, é super simples de navegar nele. No caso, eu preciso aumentar o tamanho do artboard. Então eu clico duas vezes, eu clico uma vez aqui e já me dá os parâmetros do artboard. Isso daqui é muito importante para você entender. Quando você aumenta o tamanho do seu artboard, ele cria a base de quebra. Essa base de quebra eu defini bem no começo, quando eu queria mostrar o tamanho do meu arquivo ou do meu site para o programa. Ele criou em 800, eu posso diminuir ou aumentar. A base eu vou manter 800, por quê? Porque a grande maioria dos computadores hoje, pelo menos do Brasil, 1280 por 800 é uma base
tranquila para você poder trabalhar com web. Acima disso, alguns computadores vão precisar de mais plataformas de quebra, que é no caso você quando usa um Adobe Muse, por exemplo, você cria as bases de quebra. 1280 para 640, 320 e por aí por diante. No caso, eu não vou mexer nisso, então ele fica travado ali. Vamos continuar desenhando o wireframe. Fiquei antes. Lembrando que essa é a forma que eu trabalho. Você pode trabalhar de outra forma. Você pode desenhar diretamente o seu wireframe nele e depois colocar a animação da forma como você quiser. Eu vou adiantar o vídeo aqui enquanto eu vou colocando as divisões certinhas, tá? Uma vez definido o layout, agora a gente parte para a parte de colocação de imagens. Eu já tinha pré-definido aqui um layout só com efeito de tutorial para desenhar esse modelo. Ele está com uma base bem simples, não tem nada demais. Foi só uma exposição de como ficaria da forma antiga e como vai ficar agora, do jeito que a gente vai desenhar. Aqui o banner principal. Aqui eu tenho várias repetições de janela, então eu não preciso criar várias vezes ela. Eu posso simplesmente clicar aqui, pedir para repetir o grid, aumentar e ele já fica certinho. Se eu precisar diminuir o tamanho do espaçamento, basta eu clicar no espaço entre elas, diminuir para o tamanho que eu acho mais adequado para mim. Pronto, já está certinho. Eu vou definir o tamanho de 5 pixels. Para um banner carrossel, acho que está ótimo. E aí o que acontece? Uma vez que você montou esse banner dessa forma, quando você aplicar a imagem, ela vai ser repetida em todos os banners. Aí resta você colocar e chegar e colocar conforme você pretende usar a animação do site, entendeu? E é muito simples e muito fácil de mexer. Aqui a gente já tem praticamente o layout completo da forma como eu queria. Eu vou tirar essa borda e agora eu vou trabalhar algumas especificações antes de colocar um menu. Por exemplo, nessa arte eu quero que ele me mostre os quadrados, certo? E eu quero definir a divisão desses quadrados em 5 pixels. O que é isso? Uma vez que eu clico na arte, cada pixel desse representa 5 pixels, entendeu? Cada quadradinho desse representa 5 pixels. Se eu aumentar o tamanho, 10, por exemplo, ele dobra o tamanho. E aí fica mais simples fazer a divisão em 10 pixels, ou 5 pixels, ou em 1 pixel, depende de quanto você quer de espaçamento para qualquer unidade de medição que você vai usar para o seu site, aplicativo, seja lá o que for, desenhar. Eu, no caso, estou usando 5 pixels. E aí a gente vai começando a criar as divisões pelos 5 pixels. Aqui também 10 pixels. Aqui para mim eu vou querer 10 pixels. Fica basicamente uma divisão mais harmônica. Essa ferramenta ajuda bastante. Ela deixa o site perfeitamente alinhado e bonitinho como você quer.